Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de novembro, terça-feira, a Igreja nos dá a graça de celebrar a dedicação da Basílica do Latrão. Celebrar a dedicação da Igreja é sempre uma oportunidade de refletir sobre a nossa própria vida. Nunca e jamais nos esqueçamos, somos pedras vivas que edificam o santuário de Cristo. Somos o templo também do Senhor. Possamos viver e celebrar esta graça da dedicação da Basílica do Latrão e nos reconhecer Igreja de Cristo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos com toda certeza. Igreja nos lembra sobretudo a expressão eclesia, que nos remete de certa maneira à assembleia. Assembleia constituída, assembleia reunida. Ser igreja é muito mais do que simplesmente os muros e as paredes de uma igreja. Por isso, voltemos o nosso olhar neste momento para o comentário desta celebração de hoje. Considerada a Basílica de Latrão a mãe e cabeça de todas as igrejas, a Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. É a catedral do bispo de Roma, o Papa. Os templos de pedra são um sinal da presença de Cristo. Celebremos em comunhão com a comunidade cristã do mundo inteiro. Então, estamos celebrando hoje a memória da primeira igreja construída em Roma. A igreja, a Basílica de São João do Latrão, a mãe de todas as igrejas. Se o templo revela a presença de Deus, é necessário que este templo seja vivificado. É necessário que esse templo seja munido e preenchido de vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a vivenciar este mistério, enquanto povo de Deus, reunidos e congregados, também constituímos a Igreja de Cristo. Igreja, povo santo, povo de Deus reunido. E este zelo pela casa, onde ouvíamos nas Escrituras, o zelo por tua casa me consumirá, é necessário também estar presente em nossa vida. Este zelo pelas coisas de Deus, este zelo por sua igreja, este zelo por seu povo.
É importante lembrarmos também o que a própria Igreja nos fala. Para vivermos o grande mistério da Igreja Universal, é importante lembrarmos que em casa temos uma igreja doméstica, a nossa família. Como estamos vivendo o mistério de ser igreja em nossa casa, em nossas famílias, junto aos nossos? Como estamos vivendo, sobretudo enquanto família também, a nossa vivência na igreja comunidade maior? São perguntas que precisamos ir refletindo constantemente, precisamos ter consciência. Portanto, no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, que este mesmo zelo possa nos levar à graça de viver este mistério do amor de Deus, de ser povo reunido, de ser igreja. O Salmo de hoje nos diz assim: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Que rio é este, senão a fonte do batismo? O batismo que nos torna povo eleito, povo de Deus, a Assembleia reunida e constituída. Portanto, ao celebrarmos hoje a Basílica de Latrão, e a dedicação desta basílica, possamos também ter este amor, este carinho pela nossa igreja. Possamos celebrar em nossas comunidades, no tempo em que for o tempo da dedicação das nossas igrejas, também este mistério da festa, da solenidade, da dedicação de nossas igrejas. Possamos rezar também pela nossa basílica, poderíamos assim dizer, ou melhor, a nossa catedral, aonde se encontra o nosso bispo diocesano, aonde se encontra o ponto de unidade de nossa diocese. Enfim, oremos e rezemos pela Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.